Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o crime de homicídio com relação a uma pergunta. Vou lançar para vocês agora. É possível a ocorrência de um homicídio que seja ao mesmo tempo qualificado e privilegiado? Ou seja, esse delito, a morte de alguém, o homicídio, ele pode ser enquadrado na mesma situação como homicídio qualificado, lá no parágrafo 2º do artigo 121, e ao mesmo tempo ele pode ser também privilegiado, que é aquela figura do parágrafo 1º? Pois é, essa pergunta nós vamos responder no decorrer da aula. Primeiro ponto, onde está previsto lá o homicídio privilegiado? Lá no parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal? Se o agente comete um crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Tá? É um benefício. Se o réu pratica o homicídio privilegiado, nessa situação, parágrafo 1º, ele tem uma redução da pena de 1/6 a 1/3. É possível homicídio qualificado privilegiado? Sim. A resposta é sim, por mais absurdo que pareça. Qualificado e privilegiado é possível? Sim, é possível. Em quais situações? Aí eu respondo aqui para vocês. Para que se possa falar em homicídio qualificado e privilegiado, como se vê, é necessário que a qualificadora seja objetiva, para assim haver compatibilidade com a privilegiadora subjetiva. É possível? Sim, desde que a qualificadora seja de cunho objetivo. Tá? Então, se o agente responde por homicídio incidindo uma qualificadora de cunho subjetivo, não é possível ao mesmo tempo ser homicídio qualificado privilegiado. Agora, se a qualificadora é de cunho objetivo, aí é possível a incidência do homicídio qualificado privilegiado. Tá? Então, respondendo de novo, vou fazer esquema aqui. Opa, peraí, vou colocar aqui embaixo. É possível? Vamos responder. É possível apenas quanto às qualificadoras de cunho objetivo. Tá, mas quais são as qualificadoras de cunho objetivo e subjetivo? São essas aqui, ó. As qualificadoras objetivas são as que dizem respeito ao crime, enquanto as subjetivas vinculam-se ao agente. Enquanto as objetivas dizem respeito aqui, às formas de execução, meios e modos, as subjetivas conectam-se com a motivação do crime. Vamos lá. Quais são as qualificadoras subjetivas que impedem que o crime seja ao mesmo tempo qualificado privilegiado, tá? Então, com essas qualificadoras aqui que eu vou passar, as subjetivas, se ocorrer, por exemplo, a morte, né, o homicídio foi praticado por motivo fútil ou torpe, não é possível que ao mesmo tempo o delito seja fútil, torpe, e o agente tenha agido por relevante valor moral social. Não. Não é possível. Então, quando no caso, tiver presente uma qualificadora de cunho subjetivo, que são essas aqui, ó, o artigo do inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa ou motivo torpe, por motivo fútil, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. E nesse último inciso aqui, que é o 7, eu não sou bom com romano, 7. Contra a autoridade ou agente descritos nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Então, essas qualificadoras aqui, quando presentes no caso concreto, não admitem a incidência do homicídio privilegiado, desse benefício lá do parágrafo 1º, dessa redução da pena. A gente não pode ao mesmo tempo praticar o homicídio por motivo torpe ou fútil e ser considerado como relevante valor moral ou social. Ao passo que aqui também, ó, aqui está no mesmo sentido. Ele vai lá e mata a esposa do policial que faz a escolta e
ao mesmo tempo é privilegiado o homicídio, né? Relevante valor social moral. Não. Então toda vez que estiverem presentes essas qualificadoras de cunho subjetivo, né? Elas são subjetivas, é impossível ao mesmo tempo homicídio qualificado e privilegiado. Já com relação às qualificadoras objetivas, é possível sim. Porque o agente pode, por exemplo, aqui, ó, matou alguém com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, e foi por relevante valor social moral? Pode. É uma situação que não é conflitante. Ele pode ter matado alguém à traição, em emboscada, e ter feito o crime por relevante valor social moral? Pode. Tá? Então, com relação às qualificadoras de cunho objetivo, né, as qualificadoras objetivas, é possível ao mesmo tempo incidir essas qualificadoras com o homicídio privilegiado. Com relação às qualificadoras de cunho subjetivo, não. Por último, eu destaquei aqui em vermelho o feminicídio. Por quê? Não é um consenso na doutrina. A jurisprudência tem um entendimento já do STJ que o feminicídio é de cunho objetivo. Então, aquele que mata a mulher por razões de condição e de sexo, segundo o entendimento geral da doutrina, é de cunho objetivo e por isso aceitaria o homicídio privilegiado. Já existem doutrinadores que sustentam que o feminicídio não é objetivo, mas sim subjetivo e não poderia, ao mesmo tempo, concomitantemente, incidir o homicídio qualificado como privilegiado. Porque ele matou a mulher por essa questão de razões de sexo feminino, né? Contra a mulher por razão de sexo feminino, violência doméstica. Então, não há um consenso com relação ao feminicídio, principalmente na doutrina, se essa qualificadora é de cunho objetivo ou subjetivo. Há aqueles que defendem que é de cunho objetivo, porque é em decorrência, em desfavor da mulher, e outros falam que é de cunho subjetivo, porque é uma violência doméstica, né, que está lá no próprio dispositivo legal lá do homicídio. Então não há um consenso com relação ao feminicídio, se seria de cunho objetivo ou subjetivo, e se seria possível a incidência ao mesmo tempo do feminicídio, que é a qualificadora, com o homicídio privilegiado. Bom, essa foi a aula de hoje, então. Se algum dia for indagado a vocês, é possível, ao mesmo tempo, o homicídio ser qualificado privilegiado? Desde que, no caso, estejam presentes qualificadoras de cunho objetivo. Aí pode incidir o homicídio privilegiado. Se a qualificadora for de cunho subjetivo, não é possível incidir o homicídio privilegiado. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continue acompanhando.